Boa noite, eu me chamo Nathan e o que vou contar aqui foi me relatado pelo meu avô Sebastião. Ele mora em um pequeno interior chamado Japaraíba, que fica em Minas Gerais. Bem, o ano era 2003. Então, naquele final de semana, saímos de Belo Horizonte os meus pais, a minha tia, o meu primo e eu. Saímos em nossa caminhonete em rumo a essa cidadezinha. Bem, o sítio do meu avô fica um tanto afastado da cidade e se localiza na saída para o Capoeirão. Bem, o sítio é bem grande. A casa possui 3 quartos, uma sala enorme, cozinha e banheiro. E o vizinho mais próximo fica quase 1 quilômetro de distância. Bem, como lá nem sinal de internet tem, a melhor coisa a se fazer era explorar as redondezas com o meu primo. E de noitinha, nos reunir no alpendre da casa para preparar um churrasco. Enquanto assávamos a carne e comíamos o churrasco, contávamos várias histórias de assombração. Bem, a minha mãe contava sobre eventos paranormais que acontecia em uma antiga casa que morávamos em Belo Horizonte. Mas essas histórias não eram nada tão impressionante quanto as histórias do meu avô, que contarei aqui com as suas palavras para dar mais sentido ao relato. História 1. A mulher cobra na estrada. A mãe do meu avô tinha somente 9 anos de idade quando isso aconteceu com ela. Então, foi por volta do ano 1900. Bem, para voltar da escola, ela tinha que passar perto de uma grande floresta, pois a mãe dela sempre ia pegá-la na escola. Um dia, quando elas estavam voltando da escola, elas viram uma mulher bem estranha do lado da estrada. Essa mulher estava berrando e xingando ela mesma. Um pouco depois, ela caiu e começou a se debater no chão. E ali mesmo, deitada, ela começou a se rastejar como uma cobra. E em seguida, ela se enroscou em uma árvore e começou a subir na mesma. E ela subia apenas se enrolando na árvore. E quando ela estava no topo da árvore, a mãe e a filha que observavam toda aquela cena perceberam que a mulher já não tinha mais pernas, e sim uma enorme cauda de serpente. Então a mulher começou a gritar: "Eu vou comer vocês duas!" Então ela colocou a língua enorme para fora e se enroscou em um galho com a cauda e desceu apenas a parte da frente do corpo, assim como fazem as serpentes. Isso assustou tanto as duas que elas voltaram correndo para casa. E quando chegaram lá, trancaram toda a casa e se esconderam no quarto. Bem, elas acabaram dormindo lá dentro, com medo de sair lá fora. E quando elas acordaram, a mãe da minha bisavó pegou uma espingarda que eles tinham no quarto e foi ver o resto da casa. E quando chegou na lavanderia, ela encontrou uma janela quebrada. E no meio do chão da lavanderia tinha uma espécie de pele de cobra. Então ela deduziu que a mulher cobra havia abandonado a sua pele e se transformado novamente em mulher. História 2. O lobisomem era o compadre. A minha bisavó tinha 20 anos quando isso aconteceu. Ela estava no milharal que tinha na casa dela, colhendo milho. E isso era por volta de 18 horas. Então, ela decidiu dar uma parada para descansar.
O milharal tinha uma trilha em forma de Y, que passava pelo meio dele. E os vizinhos tinham o costume de passar por lá para cortar caminho. Então, ela estava perto da trilha, quando ela viu um vulto de uma figura negra se movendo sorrateiramente na direção dela. Mas quando ela se virou, aquela coisa entrou para o mato. E foi aí que mais à frente, ela viu que o seu irmão vinha correndo na direção dela. Bem, ela se assustou porque viu o irmão correndo apavorado. E pelo que parecia, ele estava sem voz. O irmão estava apenas a uns 20 metros dela. E quando ele abriu a boca para gritar algo para ela, aquela figura negra que a estava perseguindo, e até então ela não tinha visto com clareza e achou que era o seu irmão, apanhando o seu irmão e o levando para o outro lado. E em seguida, ela só viu os pés de milho balançarem com muita força. Ela correu dali e foi chamar o seu pai. Mas quando ele e os irmãos chegaram ali armados, imaginando que o rapaz precisasse de ajuda, eles encontraram o corpo dele todo dilacerado. Aquela perca deixou toda a família traumatizada. Então, no outro dia, um compadre avisou para o pai do rapaz morto que a criatura que fez aquilo com o filho dele era um lobisomem, e também que ele sabia onde esse lobisomem se encontrava. Então, o pai do rapaz e o compadre saíram na manhã seguinte para caçar esse tal lobisomem. Porém, o pai da minha bisavó nunca mais retornou para casa. E no fim descobriram que o lobisomem era esse compadre. Mas desde aquele dia, ele nunca mais foi visto. História 3. Alimentando o lobisomem. O meu avô conta que quando ele era garoto, os seus pais eram conhecidos de um lobisomem. Porém, este homem sempre ameaçava os seus pais. E toda a época de quaresma, ele dizia que era para os meus bisavós deixarem uma panela de carne lá fora no quintal de casa para ele. E que se eles não deixassem, este lobisomem entraria e comeria um deles. E assim acontecia. Os meus bisavós deixavam a panela de carne no quintal nas noites de quaresma. E durante a madrugada, eles escutavam urros e passos de um animal muito grande andando em volta da casa. E os cães se escondiam e grunhiam de medo. No outro dia cedo, quando todos iam até o quintal, não havia mais nenhuma carne na panela. E também haviam várias pegadas enormes em volta do quintal. E tufos de pelo negro que fediam a enxofre. Os meus bisavós sabiam que era o lobisomem, pois eles deixavam a panela de carne em cima do tronco do pé de siriguela, onde os cães não alcançariam. E sempre que este homem via o meu bisavô na rua, ele comentava sobre a carne. Um dia ele falava que estava boa e no outro falava que estava ruim. E que era para melhorar mais na qualidade da carne. Ou ele entraria e comeria alguém em casa. E foi assim por vários anos, até este homem desaparecer. Bem, essas foram as histórias que mais me deram medo. E conta o meu avô também que ali por aquelas bandas vive um lobisomem em uma casinha no meio da mata. E enquanto meu avô contava, o meu primo ria dizendo que era tudo mentira. Mas o meu avô nos passou as coordenadas do lugar e disse que o local era próximo à trilha do riacho. E então ele pediu que fôssemos até lá para tirar a prova.
mas é óbvio que não topei, pois eu não quero desafiar o sobrenatural, pois eu digo que eu nunca vi nada de outro mundo, porém eu acredito e respeito. Boa noite. Era as férias escolares de julho e a minha família resolveu ir viajar para o interior do estado de Minas Gerais. Então meu pai alugou uma chacrazinha no município de Braúna. E esse interior ficava a mais de 4 horas de viagem de carro. E aquele lugar foi um amigo do meu pai que havia indicado. Bem, quando chegamos lá, tiramos as nossas coisas do carro e fomos dar uma olhada pela casa. Arrumamos as nossas coisas na casa e fomos descansar, já que tínhamos chegado tarde. O planejado era de ficar uma semana na casa. No dia seguinte, fomos visitar a cidade. E depois de um dia fazendo turismo, voltamos cansados para casa. E este foi o primeiro dia. O segundo e o terceiro dia ficamos na chácara. E nada de anormal havia acontecido até agora. Mas tudo mudou no quarto dia. O dia amanheceu nublado e sem vento nenhum. E nos dias anteriores não havia feito frio, mas nesse dia estava bastante frio. O dia estava muito estranho, e eu não sei explicar bem o que tinha de estranho. Mas havia alguma coisa que não parecia certa. Bem, o dia foi avançando, e uma sensação estranha foi tomando conta de mim. E logo eu comecei a ficar inquieto dentro de casa. Nós almoçamos, e depois do almoço, quando estávamos na sala, o meu pai e a minha mãe estavam conversando, e eu e os meus irmãos estávamos jogando videogame. E foi aí que tudo começou. Um vento forte começou a bater lá fora. E pouco depois, a luz acabou. Então, o vento começou a ficar cada vez mais forte. As árvores lá fora balançavam muito e parecia que iriam ser arrancadas do chão. Bem, eu não sei se era o vento, mas algo uivava com muita intensidade lá fora e parecia um cão. Mas os uivos eram muito mais pavorosos. Não demorou muito, e então começamos a ouvir gritos. E eram gritos que pareciam mais urros. A minha irmã olhou assustada para o meu pai, mas ele só falou para ela se acalmar. E disse ele que era apenas o vento. Bem, só que aquilo não parecia ser só o vento, pois o som daqueles gritos, ou urros, começaram a vir de todos os lados de fora da casa, e não só de onde o vento vinha. E logo, não parecia ser somente um grito. Parecia que havia várias pessoas gritando, urrando e gemendo, como se tivesse com muita raiva e muita dor. Aquilo começou a assustar muito a gente. E um pouco depois, as janelas da casa toda começaram a chacoalhar, como se tivesse alguém batendo nelas do lado de fora. E de fato, parecia haver alguma coisa lá fora. Daí, os gritos foram aumentando. E agora, eles vinham do terreiro da casa. E a minha irmã, neste momento, já chorava desesperadamente. O meu pai
já estava convencido que aquilo não era só o vento. Então ele falou para todo mundo ir para o banheiro e nos trancarmos lá dentro. Mas ainda assim, podíamos ouvir os gritos, urros e gemidos vindo de todos os lados de fora da casa. Então, ouvimos uma janela se quebrar. Eu não sei por quanto tempo ficamos lá dentro, mas sei que foi mais de 1 hora. E assim, aquela ventania toda se acalmou e logo foi embora. E aqueles gritos e urros foram junto com ela. Nós ainda ficamos mais uns 10 minutos dentro do banheiro, pois ainda assim se escutava aqueles uivos ao longe. E então meu pai resolveu ir ver se estava tudo bem. Ele saiu e depois de uns 5 minutos ele volta falando que estava tudo bem. Ele puxou a minha mãe para um canto para conversar com ela e falou bem baixinho para não assustar a gente. Bem, eu consegui ouvir o que ele falou. Ele falou que quando saiu do banheiro e foi ver se as portas estavam fechadas, e segundo ele, estavam as 3 portas trancadas, inclusive com trancas que só abrem pelo lado de dentro. E que também todas as janelas estavam fechadas, exceto a janela da sala onde a gente estava, pois a mesma se encontrava quebrada, com as madeiras da janela estilhaçadas no chão da sala. E ele disse também que havia pegadas de lama em todo o chão da sala. E eram pegadas que não eram humanas, mas sim de algo que ele nunca viu em toda a sua vida. E essas pegadas pareciam com pegadas de urso, porém com um pé mais comprido e com dedos desproporcionais. A minha irmã não parava de chorar, pois ela estava muito assustada e eu também. Bem, eu nunca tinha visto algo como aquilo acontecer na minha vida inteira. A minha mãe falou que era melhor a gente ir embora de lá. Porém, ainda chovia muito naquela noite. E o céu estava totalmente negro, com uma cara que iria cair um forte temporal. E de fato, foi o que aconteceu durante toda a madrugada. O meu pai falou que era perigoso pegar a estrada daquele jeito, e que era melhor a gente esperar para ir embora quando amanhecesse. A minha mãe concordou e nós passamos a noite lá. A gente ainda estava sem energia e acabamos dormindo todos juntos no mesmo quarto. Bem, eu não sei se os outros conseguiram dormir, mas eu não consegui fechar o olho a noite inteira. E cada barulho que fazia lá fora me assustava. E eu não tenho certeza, mas acho que cheguei a ouvir uns gritos e uivos bem ao longe. Bem, eu não sei se podia ser só pessoas gritando, ou se era algo a mais. Mas talvez até me arrisco a dizer que poderia ser lobisomens. Bem, na manhã seguinte nem tomamos o café da manhã e simplesmente arrumamos as nossas coisas no carro e fomos embora. E quando saímos por fora da casa, eu percebi enormes pegadas em todos os cantos em volta da mesma. E confesso que eu nunca vi pegadas como aquelas. Mas me arrisco a dizer que eram pegadas de lobisomem. E não de apenas um, mas de dezenas deles. Até hoje, eu não sei o que aconteceu naquela noite. E nem tenho nenhuma explicação lógica para o que podia ser aquilo. Mas suspeito que talvez aquele sítio fosse a casa de algum membro daquela alcateia. Ou quem sabe até mesmo onde eles se reúnem
quando se transformam em lobisomens. Bem, eu só agradeço ao meu pai por irmos embora no dia seguinte. Mas se dependesse de mim, eu teria ido embora naquela mesma noite. Boa noite.